criatura humana não é apenas um ser de 5 sentidos. Já o dissera o eminente Charles Richer, a maior inteligência científica da França no século XIX, que foi homenageado com o Prêmio Nobel em Fisiologia, que a criatura humana possui uma peregrina faculdade, um 6º sentido, através do qual a vida metapsíquica desse indivíduo prova-lhe a imortalidade da alma. Mas se nós pudéssemos recuar nessa pesquisa fascinante que se alongará pela sociedade contemporânea, veríamos que 7 séculos antes de Jesus, Heródoto de Alicarnasso, o notável filósofo e historiador grego, já se referia ao rei Creso da Lídia, hoje Turquia, que era o homem mais rico do globo, porque ele estava localizado numa região banhada pelo rio Pactolo, que atravessava a capital Sardes, deixando nas margens pepitas de ouro, diamantes, esmeraldas e rubins, trazidas da intimidade das montanhas. E porque era patrimônio do Estado, o rei Creso os reunia na intimidade palaciana, onde estavam seus depósitos, que foram considerados muito maiores do que Salomão, e atualizados, poderiam ocupar o primeiro lugar na lista Forbes dos homens mais ricos do mundo. A história do rei Creso é uma história singular, porque ele tinha 2 filhos. Um deles era surdo-mudo, não tinha capacidade para administrar esse país poderoso no Bósforo, que faz a separação da Europa com a Ásia, hoje ligado na Turquia por uma grande ponte. Mas o seu outro filho, Adasto, seria o ideal como herdeiro da coroa. No entanto, sobre ele pairava um vaticínio, porque um clarividente cego, tradicional da Grécia, havia declarado que sobre ele pairava a espada de Damocles, prestes a romper o fio e ceifar-lhe a vida. Ele não chegaria à idade adulta, morreria ainda jovem, trespassado por uma lança. E o rei vivia preocupado com esse vaticínio fatal, a ponto de um dia ter ideia se os deuses eram reais, se havia por acaso a possibilidade de uma informação transcendente tornar-se realidade. Que fez? Segundo Heródoto de Alicarnasso, ele reuniu em Sardes um corpo diplomático e fez a seguinte recomendação: eu os mando a diferentes países da terra, particularmente do Mediterrâneo no Oriente, para que procurem os templos de todas as doutrinas esotéricas. E dentro de 100 dias, observando-se o horário de Sardes, aproximem-se dos santuários e interroguem aos deuses, anotando em papiros ou em pedaços de tijolo a resposta da divindade, para eu saber se existem ou não os deuses. Podemos afirmar que é a primeira pesquisa parapsicológica a respeito da imortalidade da alma. Nesse dia, nesse horário, eu estarei realizando algo que nenhum rei jamais se atreveu a fazer. Anotem a resposta do Deus. Retornem e digam-me, para que eu possa conferir se o Deus foi verdadeiro. Os embaixadores foram-se. 100 dias após, cada um deles num país diferente, foi consultar os deuses, a quem pediram permissão antecipada. Que faz neste momento o rei Creso?
na cidade de Sardes, na Lídia. E os deuses, através dos pitons, das pitonisas, dos sacerdotes, emitiam com a voz gutural aquilo que estaria fazendo o rei na sua cidade natal. E os embaixadores anotavam sem a perda da mínima informação. Começaram a retornar, a corte foi reunida, e à medida que chegavam, eles revelavam o que os deuses haviam dito. E Creso, decepcionado, afirmava: é mentira. Isso não aconteceu, é um Deus mentiroso. E depois que estiveram presentes vários desses embaixadores, o desencanto caiu sobre o rei e uma alegria. É provável que aquela profecia fatídica perdesse a finalidade, porque não havia deuses. Quando então chegaram os embaixadores do templo de Delfos nas montanhas de Corinto e disseram ao rei que haviam anotado muito peculiarmente uma resposta que lhes parecia paradoxal. Aquela sacerdotisa em transe mudou de voz e de uma maneira gutural ela disse: eu vejo neste momento um homem de meia idade descendo as escadas da sala palaciana na direção de um subterrâneo meio escuro. Ele leva em uma das mãos um cordeiro novo e no caminho ele encontra uma tartaruga velha. Leva também, e chegando ao subterrâneo, mata os dois, desarticula-os, coloca uma tripode, prepara um fogo, coloca um vaso metálico de bronze, coloca as carnes que foram agora recortadas, água e substâncias perfumadas, e começa a cozer o cordeiro e a tartaruga. Então, quando o embaixador acabou de dizer, Creso levantou-se e gritou: é um Deus verdadeiro, porque eu levei um cordeiro novo embaixo do meu braço, encontrei casualmente uma tartaruga velha, matei-os, coloquei-os a cozer sobre uma tripode, coloquei ervas perfumadas, voltai lá e perguntai como me devo comportar na próxima batalha com os persas. Os persas estavam governados por Ciro, considerado um dos mais notáveis guerreiros da época, e aproximavam-se da Turquia, a Lídia, para poder apossarem-se dos grandes tesouros. Acabaram de vencer o rei da Babilônia. Nesse ínterim, um dos amigos do grande Creso foi tomado de surpresa, porque o rei Minos expulsou do lar o próprio filho e mandou-o para o exílio. Quando Creso soube, percebeu que o filho do rei Minos, aquele que a lenda diz que tudo quanto tocava se transformava em ouro, que seria um excelente amigo para brincar, para acompanhar a juventude, folgazando seu filho, que era proibido de sair do palácio cercado, nunca entrando na floresta, para evitar que uma lança o ferisse. Era proibido o uso de lança dentro da capital. E veio o jovem, que se tornou um amigo fiel, e passaram a jogar, a viver como duas almas perfeitamente identificadas. Nesse ínterim, o jovem, que viera de outro país, propôs que o seu amigo saísse à caça. Ele era um admirável caçador e podia improvisar uma lança, o arco, a flecha, desde que conseguissem ludibriar a guarda. E o jovem aqueceu. Em uma madrugada, antes que o dia surgissem,
Eles abandonaram a casa palaciana e adentraram-se na floresta a caçar. Logo perceberam uma manada de porcos espinho e de imediato prepararam-se para lançar algo que pudesse matar algum daqueles animais. Os porcos espinho separaram-se e o jovem, que tinha sobre a cabeça a fatalidade do destino cruel, foi atrás de um deles que parecia perder-se do rebanho. O amigo, que chegara de longe, preparara a lança para tirá-la no momento adequado em que aparecesse um daqueles suínos. E de repente ele viu que uma moita havia um movimento, preparou a lança e atirou-a. Quando se levantou o amigo, que foi traspassado e ali morreu. Um madeireiro que estava na região seria testemunha. Levado o cadáver a palácio, conforme qualquer tragédia grega, o luto e a dor tomou conta da alma de Creso e da família real. Foram feitas as exéquias, e naquela noite que seria da despedida, o seu amigo fiel aproximou-se do caixão e apunhalou-se, arrependido de haver sido a mão da fatalidade. Exatamente como havia sido previsto pelo velho vidente da tradição grega. Então existe uma realidade fora do corpo, acreditou Creso. Mas agora ele desejava saber o que seria das suas heranças. Os persas avançavam e o pai do jovem, Minos, magoado com Creso, deu apoio a Ciro, o rei dos persas. Creso preparou o exército e avançou, porque veio a notícia do Deus que um grande império cairia. E ele acreditou que se trataria do Império Persa, que já se havia alargado praticamente até a Índia, e se chegasse ao Bósforo, entraria pela Europa. Então ele parte e, sem dar-se conta, ele vai enfrentar a batalha cometendo um erro de estratégia militar. Perde a batalha, retrocede com seu exército, que o abandona, porque eram soldados remunerados que não tinham ideais. E quando ele chega ao palácio, os persas ao encalço, ele percebe a tragédia da sua vida, quando os cofres são abertos pelos vândalos, que saem carregando joias, estátuas, moedas de ouro que atiram ao vento, incendeiam a cidade, destrói as estátuas de Fídias, as grandes estátuas que vinham da tradição da estatuária grega, e invadem o palácio. Narra o historiador que ele estava debruçado sobre a varanda do palácio, olhando a devastação dos jardins, e seu filho, surdo, mudo, estava escondido em um reposteiro. Podia ver a porta de entrada e o seu pai, dobrado, lamentando, chorando a perda da batalha com os persas. Então o jovem deficiente visual, ou melhor, deficiente auditivo e da palavra, vê chegar um soldado persa com uma lança, e ao ver aquele homem de costas, prepara-se para tirar a lança. Então o jovem, diz a história, vai dominado por um estupor e grita: não o mate, ele é um rei. Creso vira-se, o soldado treme e a lança é cravada na janela. O rei tem a vida salva, mas perde o império. Vai levado para a praça pública, ao lado da família real, e então vai ser preparado para ser queimado vivo. Nesse momento, ele se recordou de algo que lhe atormentava a mente fazia muito. É que naquele período, o homem mais sábio da Grécia, Solon,
andava fazendo uma viagem pelo mundo conhecido e esteve em Sardes. Então o rei convidou-o para um banquete. E nesse banquete, que durou 4 horas, ele convidou o sábio para visitar os seus tesouros. Mas Solon, que era sábio, era também despojado. E quando ele apresentou a sala dos diamantes, diamantes negros, de cores raras, o filósofo olhou com indiferença. A sala das estátuas de ébano, as mais preciosas, adornadas de gemas. O filósofo não deu a menor importância. E depois de percorrer sala após sala de tesouro, ele levou o sábio para a sala do trono. E, dominado pela presunção, perguntou-lhe: tu que és o maior viajante da sabedoria grega, tu que és entre os 7 sábios da Grécia o maior, eu te pergunto, qual o homem mais feliz que encontraste? E preparou-se para receber a resposta. É claro que, sendo ele o homem mais rico do planeta, aquele que derrubava reinos e construía impérios, deveria ser ele. Mas o sábio olhou com certa naturalidade e disse-lhe: eu me recordo que em Atenas havia um jovem que cuidava de sua mãe. E quando ela morreu, ele ofereceu-se para trabalhar em benefício da cidade numa invasão de Esparta. Para mim, esse jovem é o homem mais feliz que eu jamais conheci. Creso teve um espanto. Como aquele jovem miserável poderia competir com ele? E então, façamos de conta que sim. Qual, na sua opinião, a segunda pessoa mais feliz do planeta? E ele disse: bem, em Atenas havia 2 irmãos gêmeos que eu conheci. E eles ofereceram a sua vida à educação do povo. Dedicou-se a servir a pátria, a amar os órfãos, a cuidar dos enfermos, a atender os velhos. E para mim, eles são os segundos mais felizes que atravessaram o meu caminho. Creso ficou logo indisposto e começou a tratar mal o seu convidado. O filósofo percebeu e, na hora da despedida, disse-lhe: rei, permita-me dizer-lhe uma frase. Eu sei da sua decepção comigo, mas somente podemos dizer se uma pessoa é feliz ou se ela foi feliz depois que morra. Porque até o momento da morte, tudo pode modificar. E ele guardou esse impacto. Ali estava ele, o homem mais rico do mundo, há momentos atado num poste para ser queimado vivo, com a família real. Então ele deu um grito naquele entardecer, em que a cidade ardia e o sol se ocultava na fumaça: ó Solon, ó Solon, como tu tinhas razão. No justo momento, Ciro, o conquistador, passava a cavalo e ouviu a voz e perguntou-lhe: por que te referes a Solon? Porque os ditadores bélicos do passado sempre amavam a um filósofo. Alexandre Magno da Macedônia dizia-se discípulo do filósofo cínico Diógenes. Nero tinha um dos pais do estoicismo, a quem ele mandou matar, Epafrodito e etc. Então ele perguntou: por que te referes a Solon? E ele disse: ó conquistador, e narrou a experiência. Solon me disse que somente se pode saber se alguém foi feliz depois da morte. Então por isso ele colocou os 2 jovens à minha frente. E o rei vitorioso subiu ao palanque em que estava armada a pira fumegante e disse: quero dizer à tropa, porque Solon é um sábio, hoje eu sou o conquistador da terra.
mas pode ser que amanhã eu seja vencido por alguém. Soltem-no, libertem-no, esse homem merece a liberdade. E anotem na história universal que Ciro, o rei dos persas, teve compaixão daquele que foi vencido. Ele poderia ter dito: o rei teve empatia, misericórdia por este vencido. E Creso foi libertado com a família real. Tomado dessa mesma empatia, em forma de gratidão, ajoelhou-se aos pés de Ciro e disse: sou vosso escravo, levai-me convosco, para que possa administrar o vosso tesouro que era meu, e cuidar da família real como educador. Ciro aceitou. Ele transferiu-se para a Pérsia, e quando o grande conquistador morreu, na glória das suas vitórias, o seu filho Cambisas foi educado pelo antigo inimigo de seu pai, e graças a ele, as guerras púnicas entre persas e gregos, que durara 30 anos, fora perdida. Essa guerra final, pelos gregos, porque alguém traiu os exércitos gregos, ensinando uma passagem que não fosse pelo desfiladeiro das Termófilas. E então Creso grita: eu me tornei escravo porque eu acredito na imortalidade.